Hoje vamos analisar um caso aterrorizante que vai te deixar impactado. Então, assista a este vídeo até o final. Numa noite úmida e carregada de neblina, ela desapareceu. Em um momento, a jovem estava concluindo sua rotina habitual de trabalho. No momento seguinte, havia sumido. Suas mensagens finais sem resposta, seu telefone e jaqueta largados perto de uma caçamba em um beco, como se tivessem sido descartados sem cuidado. As ruas silenciosas pareciam conter a respiração, sentindo os primeiros sussurros de algo sombrio, algo calculado. A comunidade ficou em choque, abalada não apenas pelos detalhes horríveis, mas também pela perda da confiança naqueles que um dia chamaram de vizinhos, amigos. Queridos espectadores, temos as melhores histórias de crimes em nosso canal. Para não perder nenhuma delas, inscrevam-se e, por favor, deixem um like no vídeo. A história de William e Sandra Inman começou em 1983, durante uma reunião na igreja que daria início a uma vida inteira juntos. Bill, então com 18 anos, e Sandra, com apenas 16, compartilharam uma conexão enraizada em sua fé. O relacionamento floresceu com a aprovação de suas famílias, que viam um futuro para eles baseado na tradição e na piedade. Pouco tempo depois, o jovem casal se casou, estabelecendo-se na tranquila cidade de Logan, Ohio. Bill, um construtor de profissão, levava seu trabalho a sério, mas considerava seus deveres espirituais como sua verdadeira vocação. Ele se voluntariava incansavelmente na igreja evangélica Tabernáculo da Fé, localizada perto de Nelson Villa, onde tocava vários instrumentos musicais durante os cultos. Sandra, por sua vez, dedicou-se ao papel de dona de casa, fornecendo um forte sistema de apoio às aspirações espirituais do marido. Em 1984, o casal celebrou o nascimento do primeiro filho, um menino chamado William Jr. Para diferenciar pai e filho, a comunidade da igreja passou a chamá-los de Bill e Will, respectivamente. À medida que Will crescia, ele seguia os passos dos pais, frequentando regularmente a igreja e participando da comunidade. Então, em 2001, a história pareceu se repetir. Aos 17 anos, Will conheceu Summer Cook, de 15, durante um culto. O namoro deles, espelhando o de Bill e Sandra, rapidamente se transformou em um laço estreito e, em 2004, após 3 anos de namoro, o jovem casal se casou. Will e Summer foram morar com os pais dele na casa da família em Logan, uma residência espaçosa que podia acomodar o crescimento da família. Naquele mesmo ano, Bill, que na época tinha 39 anos, deu um passo ousado em sua jornada espiritual ao se declarar pastor. Ele transformou a garagem em uma igreja improvisada, com a intenção de liderar sua própria congregação. Embora alguns moradores locais vissem o status autodeclarado de Bill com ceticismo, outros eram atraídos pela atmosfera íntima e misteriosa da igreja em sua casa. No início, apenas os vizinhos frequentavam os cultos, mas logo a notícia se espalhou e pessoas de toda a cidade começaram a vir ouvir, buscar consolo e até fazer doações. No ano seguinte, Will e Summer celebraram o nascimento do primeiro filho, um menino chamado Alex. As alegrias da nova paternidade os aproximaram ainda mais, mas o peso financeiro tornou-se uma questão urgente. As atividades da igreja lideradas por Bill, embora movidas por paixão, não geravam uma renda substancial, o que deixava a família em uma situação difícil. Em 2006, em busca de melhores perspectivas econômicas, a família Inman se mudou para a Flórida. Lá, Bill e Will conseguiram trabalho estável na construção civil, especializando-se na construção de hotéis, enquanto Sandra e Summer cuidavam da casa e do pequeno Alex. No entanto, a saudade de Ohio permaneceu forte, e após apenas 2 anos na Flórida, decidiram voltar para casa. Infelizmente, durante sua ausência, haviam perdido a chance de recuperar sua antiga residência em Logan, sendo obrigados a alugar uma propriedade na zona rural de Vinton. Pouco tempo depois do retorno, em 2008, a família de Will e Summer cresceu com o nascimento da filha Kay. Em 2010, eles deram as boas-vindas a uma terceira filha, chamada Alana. Criar 3 crianças pequenas era desafiador, mas Will e Summer se esforçavam para reservar tempo um para o outro.
Quase todos os fins de semana, as crianças ficavam com Bill e Sandra, que se deliciavam com os papéis de avós. Na verdade, os netos trouxeram um novo senso de propósito para a vida do casal mais velho, enchendo a casa com risadas e a energia da juventude. Na primavera de 2010, as aspirações de Bill tomaram um rumo significativo quando ele foi oficialmente nomeado pastor, agora à frente da Igreja Tabernáculo da Fé. Em parceria com Sandra, ele fundou uma organização de caridade chamada Rancho da Misericórdia. A missão deles era clara: estender ajuda aos necessitados, incluindo aqueles que haviam perdido empregos, casas ou estabilidade na vida. Bill alimentava o sonho de construir um abrigo substancial para órfãos e viúvas, um plano ambicioso que esperava que se tornasse seu legado. No entanto, transformar esse sonho em realidade exigia financiamento muito além do que a pequena igreja podia reunir. A solução de Bill foi lançar uma loteria beneficente, vendendo bilhetes a $10 cada, com a promessa de que um sortudo ganhador sairia com uma casa nova ou um prêmio em dinheiro de $200 mil. 99 prêmios adicionais foram prometidos para incentivar a participação. Com o apoio da mídia local e ampla divulgação, a loteria ganhou força. O próprio Bill batia de porta em porta, promovendo fervorosamente a causa e apelando ao senso de caridade das pessoas, garantindo que cada dólar seria destinado à construção do abrigo para os desfavorecidos. Ao todo, Bill conseguiu vender 100 mil bilhetes, arrecadando impressionantes $1 milhão. O tão aguardado sorteio do prêmio foi agendado para setembro de 2010, marcando o que deveria ser um marco importante para a comunidade. Mesmo enquanto Bill dedicava sua energia ao ministério e ao trabalho de caridade, tensões subjacentes começaram a afetar a família. A fachada de união que haviam cuidadosamente construído começou a mostrar sinais de desgaste. As responsabilidades da paternidade pesavam sobre Will e Summer, que se viam frequentemente em conflito com as exigências de criar 3 filhos pequenos e com as pressões financeiras que os afligiam há anos. Embora o casal contasse com Bill e Sandra para apoio, havia uma corrente de ressentimento crescente entre as gerações, alimentada pela dependência financeira e pelas diferenças de estilo de vida e crenças. Para Bill e Sandra, o foco na caridade e no alcance comunitário os deixavam tanto distantes das lutas diárias dentro da própria família. As ambições de Bill para o Rancho da Misericórdia e a loteria beneficente pareciam ofuscar os aspectos mais pessoais de seus relacionamentos. À medida que ele investia cada vez mais em sua missão e na igreja, seu papel como pai e avô ficava em segundo plano. Sandra, embora solidária, começou a sentir o peso da obsessão do marido com o trabalho pastoral. A vida dos dois, antes tão intimamente alinhada, agora era marcada por um afastamento sutil. Em retrospecto, o que parecia uma família enraizada na fé e unida pela lealdade, também era uma família enfrentando desafios complexos, relações tensas, sonhos não realizados e os fardos inesperados que acompanham grandes aspirações. Em junho de 2010, após 6 anos de casamento, Summer Inman decidiu que não podia mais continuar vivendo sob o mesmo teto que seu marido. Apesar de todos os seus esforços para manter a harmonia, ela se sentia sufocada e pronta para se libertar das expectativas e restrições que haviam ditado sua vida por tanto tempo. Ela abriu seu diário e registrou suas frustrações e desejos, suas palavras carregando o peso de anos vividos em silêncio. Estou tão cansada de agradar todo mundo, tão exausta. Eu não mereço ser feliz? Eu não tenho o direito de me apaixonar de novo e de me sentir amada em troca? Ela escreveu. Foi um momento de clareza para Summer, uma realização de que a pessoa em que ela havia se transformado era uma estranha para si mesma. Seus dias eram passados atendendo aos desejos e exigências de todos ao seu redor, e ela se perguntava se algum dia teria coragem de viver por si mesma. Refletindo sobre sua situação, ela compreendeu que seus filhos, Alex, Kay e Alana, eram sua maior fonte de alegria, a única razão pela qual ela suportara a dor de permanecer tanto tempo. Ainda assim, ela sabia que não podia continuar servindo de modelo para uma vida de submissão silenciosa. Não quero que eles vejam a mãe simplesmente obedecendo à vontade de outra pessoa, ela escreveu. Will já havia perguntado a ela o que ela queria da vida, uma pergunta à qual ela havia lutado para responder. Mas ela sabia o que não queria. Sentir-se presa, sem voz e miserável.
Seu silêncio, sua incapacidade de agir, estava quebrando seu espírito. Ela desabafou em seu diário. Todo dia, tudo o que consigo fazer é chorar e dormir. Nada mais. Eu simplesmente não sei como sair dessa situação e fazer tudo dar certo. Espero que, da próxima vez que eu escrever aqui, eu tenha encontrado a resposta. Determinada a mudar sua vida, Summer entrou com um pedido de divórcio, arrumou alguns itens essenciais e se mudou com os filhos para a casa dos pais. Embora quisesse se separar de Will, ela não queria privar os filhos do relacionamento com o pai. Por isso, permitiu visitas regulares entre eles e a família Inman. 2 meses após sua partida, Summer começou a namorar Adam Peters, um homem em quem encontrou consolo, e um novo capítulo se abriu para ela quando conseguiu um emprego como faxineira em um banco em Logan. Sem formação acadêmica formal, suas opções de trabalho eram limitadas, mas aquele emprego modesto simbolizava seu primeiro passo rumo à independência. Enquanto isso, a tão divulgada loteria de Bill para o sorteio da Casa do Rancho da Misericórdia, agendada para setembro, ainda não havia acontecido. Membros da comunidade que haviam comprado bilhetes por $10 cada começaram a se preocupar quando outubro passou sem nenhuma atualização. Então, veio à tona que a construção da casa-prêmio nem sequer havia começado. Os compradores dos bilhetes ficaram irritados e confusos, sentindo-se enganados, enquanto os Inman, especialmente Bill, deram pouca ou nenhuma resposta aos pedidos de reembolso ou esclarecimento sobre o status do projeto. Depois, no início de dezembro, como se a vida já não tivesse trazido reviravoltas suficientes, os Inman receberam um aviso de despejo por falta de pagamento do aluguel. Quando Summer foi até lá com Adam para buscar seus pertences restantes, as tensões explodiram. Will e seus pais recusaram sua entrada, iniciando uma discussão que rapidamente saiu do controle. Frustrada e com medo, Summer chamou a polícia, explicando que Will havia feito ameaças contra ela e estava se recusando a devolver seus pertences pessoais. Quando a polícia chegou, a raiva de Will se intensificou, e ele não apenas ameaçou machucar Summer, como também atacou um dos oficiais. Foi o ponto de ruptura, e a reação violenta de Will apenas confirmou os piores temores de Summer. Em seu depoimento oficial, Summer pintou um retrato de um casamento que estava longe de ser o relacionamento harmonioso que os outros enxergavam. Ela descreveu uma transformação em Will após o casamento. Ele se tornou controlador, ciumento e cada vez mais exigente. Ele monitorava cada movimento seu, ditava suas ações até nos mínimos detalhes e a manipulava através do ciúme e da intimidação. Nem mesmo suas rotinas pessoais escapavam do controle dele. Ele regulava seu sono, seus hábitos alimentares e até suas tarefas domésticas, exercendo poder sobre os aspectos mais íntimos de sua vida. Um incidente em particular a fez se sentir completamente aprisionada. Will levou seus gatos de estimação sem avisar, os levou embora de carro e, mais tarde, insistiu que eles simplesmente haviam fugido. Ela ficou devastada com a perda, e a risada dele ao garantir que ela nunca mais os veria novamente a assombrou. As autoridades intervieram, emitindo uma ordem de restrição para impedir que Will se aproximasse de Summer. As acusações resultaram em uma sentença de liberdade condicional e uma multa, enquanto a batalha pela custódia se intensificava entre as duas famílias, cada uma lutando pelo direito de moldar o futuro das crianças. Will, tentando justificar seu comportamento, argumentou que seu controle rígido sobre Summer era motivado por suspeitas de infidelidade. Ele racionalizou ter tomado seu celular e suas chaves, alegando que temia que ela estivesse escondendo algo. Quanto aos gatos, ele insistiu que eram um incômodo, arranhando os móveis e até atacando membros da família, e por isso ele os havia simplesmente levado para um abrigo. Suas explicações, no entanto, pouco fizeram para despertar simpatia. Ao contrário, apenas reforçaram os relatos de Summer sobre a manipulação psicológica e emocional que havia sofrido. As consequências da separação afetaram não apenas Summer e Will, mas se espalharam por toda a família Inman, que já estava envolvida na turbulência causada pela loteria de Bill e pelos conflitos conjugais. Para os pais de Will, especialmente Bill, a perda da unidade familiar foi mais um golpe em meio às suas ambições fracassadas como pastor e filantropo. A suposta generosidade de sua instituição Rancho da Misericórdia
agora estava sob escrutínio. Antigos apoiadores se tornaram céticos, vendo a loteria como uma promessa vazia, enquanto as explicações de Bill permaneciam vagas e insuficientes. Alguns até especularam que as doações feitas à caridade haviam sido desviadas para manter o estilo de vida da família ou para pagar dívidas pessoais, em vez de financiar o abrigo prometido. À medida que a confiança da comunidade nos Inman se enfraquecia, o nome outrora respeitado da família passou a estar associado a acusações, processos e rumores de fraude. Isso agravou ainda mais a já fraturada dinâmica familiar, que agora enfrentava não apenas o divórcio, mas também o escrutínio público e a instabilidade financeira. Will, sentindo-se cada vez mais isolado, se agarrou ao papel de pai e lutou ferozmente na justiça para manter a guarda compartilhada, insistindo que podia oferecer aos filhos a criação estável que eles mereciam. Enquanto isso, Summer, que por tanto tempo havia sufocado suas próprias necessidades e desejos, se viu lutando para recuperar sua identidade e garantir um futuro para os filhos livre dos padrões de controle e coerção que ela havia suportado. Nos meses seguintes, a confiança de Summer cresceu à medida que ela reconstruía sua vida, ganhando força para defender a si mesma e a seus filhos. Embora sua jornada estivesse repleta de desafios, o afastamento de Will permitiu que ela redescobrisse partes de si mesma que havia esquecido há muito tempo. Seu relacionamento emergente com Adam lhe proporcionou companheirismo e apoio, algo que ela não sentia havia anos. No entanto, à medida que ela seguia esse novo caminho, os ecos de seu passado persistiam, lembrando-a dos anos em que silenciou sua própria voz em nome dos outros. A frustração dos Inman com Adam Peters só aumentou nos meses que se seguiram à decisão de Summer de deixar Will, e eles rapidamente registraram uma queixa policial alegando que Adam representava uma ameaça séria para os netos, Alex, Kay e Alana. Preocupados e cada vez mais amargurados, Will e seus pais viam Adam como uma influência negativa, especialmente após a proximidade que ele desenvolveu com Summer e as crianças. Enquanto alguns viam isso como uma tentativa desesperada de descredibilizar Adam, para Will era uma questão de orgulho e ressentimento, que havia chegado ao ponto de ebulição. Na noite de 22 de março de 2011, a vida de Summer tomou um rumo sombrio e assustador. A jovem de 25 anos acabava de terminar seu turno no banco e estava cumprindo sua rotina habitual de encerramento, limpando os escritórios e se preparando para fechar o local para a pira-noite. Era por volta das 11h15 da noite quando ela saiu para jogar o lixo. Antes de sair do prédio, enviou uma mensagem rápida para Adam, esperando encontrá-lo em breve. Mas Adam, que a aguardava ansiosamente, logo foi tomado por uma sensação de angústia. Summer nunca apareceu. Preocupado, ele dirigiu até o banco e, ao chegar, deparou-se com uma cena perturbadora perto da caçamba de lixo. Os pertences de Summer, seu telefone, chaves e um tocador de MP3 com os fones de ouvido emaranhados, estavam espalhados no chão. Sua jaqueta havia sido jogada nas proximidades, quase escondida nos arbustos, como se tivesse sido deixada às pressas. Temendo por sua segurança, Adam imediatamente entrou em contato com a polícia e ligou para os pais de Summer para alertá-los sobre seu desaparecimento repentino. Inicialmente, a família de Summer se apegou à esperança de que ela talvez tivesse apenas se atrasado ou esquecido seus pertences com pressa. No entanto, depois que a equipe de segurança do banco confirmou que ninguém a havia visto desde que ela registrou sua saída, a gravidade da situação ficou evidente. Quando as autoridades chegaram, mais de 1 hora já havia se passado. Várias pessoas já estavam reunidas na cena, incluindo 2 mulheres que haviam saído para correr à noite nas proximidades do banco. Elas afirmaram ter testemunhado o sequestro de Summer cerca de 1 hora antes. Segundo seus relatos, um Ford Crown Victoria branco parou ao lado da caçamba de lixo, com uma mulher loira ao volante. 2 homens mascarados, usando balaclavas pretas, saltaram do carro, agarraram Summer com força e lutaram para empurrá-la para o banco de trás enquanto ela resistia, gritando e implorando por ajuda. Uma das corredoras tentou intervir, mas foi atingida no rosto por spray de pimenta disparado pela motorista. Os sequestradores então fugiram noite adentro, com Summer presa e impotente dentro do veículo. As corredoras, abaladas mas determinadas,
correram até a delegacia mais próxima para relatar o que haviam visto. Apesar da descrição vívida, as autoridades demonstraram ceticismo, inicialmente descartando a história como uma possível brincadeira ou exagero. Só depois que os pais de Summer os contataram expressando profunda preocupação é que a polícia começou a levar o relato a sério. No entanto, um tempo precioso já havia sido perdido. Quando os policiais chegaram ao local, qualquer vestígio dos sequestradores já havia desaparecido, e a possibilidade de rastreá-los com a trilha ainda fresca havia escapado. A notícia do desaparecimento de Summer se espalhou rapidamente por Logan, despertando uma onda de preocupação e mobilizando a comunidade local. Centenas de moradores se voluntariaram para as buscas, mas à medida que os dias se transformaram em semanas, a esperança começou a diminuir e a realidade da situação se tornava cada vez mais sombria. Os pais de Summer lutavam para se manter positivos, evitando pensar no pior cenário. Algumas semanas antes do sequestro, Summer havia postado uma foto de família no Facebook, mostrando ela, Adam e os filhos sorrindo juntos. Eles pareciam felizes, como uma família encontrando paz após anos de turbulência. Mas ver essa foto na página de Adam despertou algo feroz dentro de Will. A rivalidade entre ele e Adam havia fervido em silêncio, mas com intensidade, desde que Adam entrou em suas vidas, e tornou-se evidente que a conexão entre Summer e Adam havia começado bem antes da decisão dela de encerrar o casamento. Na verdade, as raízes do relacionamento deles remontavam ao início de 2010, quando Adam começou a trabalhar para os Inman, realizando tarefas na casa e no quintal da família. Inicialmente, Summer mantinha distância, rejeitando as investidas de Adam. Mas com o tempo, sua resistência enfraqueceu. Em uma de suas anotações no diário, ela descreveu sua angústia emocional, revelando o quanto se sentia dividida entre sua fé e as fortes emoções que sentia por Adam. Quando nossos olhos se encontraram, percebi que o diabo havia me dominado. Ela confessou. Não escutei a voz de Deus. Tentei me conter. Minha mente gritava: corra, saia daqui agora. Mas eu fiquei e deixei que Adam me abraçasse e depois se aprofundasse. Me arrependo. Sou culpada. No fim, o relacionamento de Summer com Adam a levou a confrontar sua infelicidade no casamento. E logo ela percebeu que não podia mais ignorar seu desejo por amor, realização e liberdade. Poucos dias antes do sequestro, Will intensificou seus esforços para exercer controle sobre a vida dela, entrando com um pedido judicial para reduzir os pagamentos de pensão alimentícia. Will argumentou que sua renda era limitada e resistia a pagar a quantia original de $150 por filho a cada mês, solicitando, em vez disso, que fosse reduzida para apenas $50. Na época, sua renda anual era de cerca de $6.500, deixando claras suas dificuldades financeiras. No entanto, também era evidente que os processos judiciais simbolizavam algo mais. Uma maneira de Will manter algum controle sobre sua ex-esposa e lembrá-la de sua presença e influência em sua vida. Mesmo assim, as dificuldades financeiras de Will e suas tentativas de recuperar o controle foram ofuscadas pelo trauma do desaparecimento de Summer. A mídia local rapidamente deu atenção ao caso do sequestro, com canais de notícias transmitindo os detalhes sombrios de seus últimos momentos no banco. As pessoas especulavam sobre o paradeiro dela e quem poderia ter orquestrado um ato tão ousado. À medida que os rumores se espalhavam, também crescia a desconfiança, com muitos olhando para os Inman em busca de respostas. Teria sido um ato de vingança, uma tentativa de recuperar a estabilidade familiar a qualquer custo? Ou seria simplesmente uma tragédia infeliz em uma cidade despreparada para tamanha violência? Para os pais de Will, a tensão era palpável. Eles também foram puxados para o turbilhão de acusações, fofocas e investigações em andamento. O Rancho da Misericórdia, a organização de caridade de Bill, já em desordem após o fracasso da loteria, caiu em ainda mais descrédito à medida que as pessoas questionavam a integridade da família. Os supostos planos de Bill para ajudar a comunidade e construir um abrigo para os necessitados agora estavam manchados pelas batalhas legais do filho, suas dificuldades financeiras e os holofotes públicos de suspeita. Adam, embora devastado com o desaparecimento de Summer, se manteve firme em seu apoio à família dela.
participando de vigílias de oração e permanecendo visível nos esforços de busca. Para ele, Summer representava esperança, amor e um novo começo. Sua ausência o deixava consumido por culpa e tristeza, assombrado pelas lembranças da felicidade que compartilharam e dos sonhos que começaram a construir juntos. Ele se perguntava se sua presença na vida dela a havia tornado um alvo, se sua proximidade havia alimentado a animosidade da família do ex-marido. À medida que os dias se arrastavam sem notícias de Summer, as orações da comunidade se tornavam mais fervorosas e o mistério em torno de seu sequestro se transformava em um dos casos mais comentados de Logan. Will e seus pais, Bill e Sandra Inman, lutavam ferozmente para obter a guarda exclusiva dos filhos de Will, desesperados para mantê-los dentro da família. O juiz, no entanto, rejeitou o pedido. Devastados com a decisão, os Inman ficaram arrasados, especialmente Bill e Sandra, para quem as crianças eram o verdadeiro propósito da vida. A saúde do casal idoso visivelmente piorou após perderem o contato com os netos. Enquanto aguardavam uma resolução, observavam impotentes a desintegração contínua da família. Em março de 2011, uma investigação levou diretamente a família Inman. As pistas apontavam para a casa da mãe de Bill, uma senhora de 70 anos, no condado de Jackson, Ohio. Durante o interrogatório, Bill, Sandra e Will negaram firmemente qualquer envolvimento no sequestro de Summer. Eles insistiram que, na noite do desaparecimento, haviam viajado para Cleveland para inspecionar uma casa que estavam considerando comprar. Disseram que o carro quebrou no caminho e que passaram a noite toda parados na beira da estrada, retornando a Logan apenas na manhã seguinte. Reiteraram que sempre trataram Summer bem, discutindo com ela apenas ocasionalmente. No entanto, admitiram que, desde que Adam Peters, o novo namorado de Summer, entrou em sua vida, havia uma tensão crescente. Descreveram Adam como uma influência destrutiva, culpando-o por desestruturar o que retratavam como uma família antes feliz. A investigação tomou um rumo decisivo quando a polícia se interessou por um Ford Crown Victoria branco estacionado em frente à casa da família Inman. Eles confiscaram o dispositivo GPS do carro, que forneceu uma linha do tempo crucial. No dia do sequestro de Summer, o carro estava em Logan, não em Cleveland. O GPS havia sido desligado por volta das 5:30 da tarde, em 22 de março, sendo religado apenas na manhã seguinte, também em Logan. Além disso, registros telefônicos indicaram que os 3 Inman estavam em Logan durante toda a noite, contradizendo o álibi da viagem a Cleveland. Testemunhas posteriormente relataram ter visto Bill, Sandra e Will em um lava-jato por volta das 7:30 da manhã de 23 de março, limpando minuciosamente o interior do carro, mas Summer não estava em lugar algum. Os eventos após a visita ao lava-jato apenas aprofundaram as suspeitas. De Logan, os Inman dirigiram até Cleveland, onde visitaram uma oficina mecânica para substituir os pneus praticamente novos do carro por outros velhos e desgastados. Quando questionado, Bill descartou o ato como uma preferência pessoal, alegando que simplesmente não gostava dos pneus originais. No entanto, ele tomou medidas adicionais para alterar a aparência do veículo, inclusive removendo um holofote de estilo policial que havia instalado próximo ao espelho lateral. Essas ações pintavam um retrato de uma família determinada para esconder algo significativo e não passaram despercebidas pela polícia. Após várias horas de interrogatório intenso, Sandra, visivelmente angustiada, começou a ceder. Diante da realidade sombria de que os 3 Inman poderiam enfrentar a pena de morte, ela admitiu envolvimento no sequestro de Summer. Segundo Sandra, o plano havia sido dela. Ela queria intimidar Summer para que permitisse a Will ter mais acesso às crianças. Ela explicou que sua intenção era apenas assustar a nora, tentando fazê-la ouvir a razão, mas que tudo saiu do controle. Durante a confissão, Sandra detalhou a sequência trágica de eventos que levou à morte de Summer. Naquela noite, Will e Bill usavam balaclavas pretas, esperando que Summer terminasse seu turno noturno. Sandra confessou que estava motivada inicialmente pela frustração com os arranjos de custódia e que queria fazer Summer entender. Ela explicou. O plano era levá-la para um lugar isolado e ter uma conversa. Mas quando chegamos lá, tudo piorou.
Eu só queria que ela sentisse medo, que nos ouvisse. Eu nunca quis que ela morresse. Sandra admitiu que seu marido e filho imobilizaram Summer à força enquanto a colocavam no banco traseiro do carro. Testemunhas a viram lutando, ouviram seus gritos por socorro, mas se afastaram com medo quando Sandra, sentada no banco do motorista, supostamente borrifou spray de pimenta em uma delas. Enquanto Sandra dirigia, Summer continuava lutando contra Bill e Will, que tentavam contê-la no banco de trás. A lembrança de Sandra tornou-se instável, assombrada pelo que aconteceu em seguida. Ela estava com medo, gritando, "Eu não sei." Ela continuava lutando, e então algo aconteceu. Eu podia ouvi-los tentando segurá-la, mandando ela ficar quieta, mas foram brutos demais. Eles não queriam machucá-la daquele jeito. Não era para terminar assim. Pressionada pelos investigadores, Sandra relatou os momentos finais o melhor que pôde, revelando que a família havia amarrado Summer com força, tentando silenciar seus pedidos de ajuda. Ela admitiu que, embora tivesse se convencido de que o plano seria inofensivo, tudo tomou um rumo sombrio quando Will e Bill a imobilizaram no banco traseiro. Sandra acrescentou que os ferimentos de Summer durante a luta, somados ao estresse emocional, resultaram em sua morte trágica. Chocados com o que havia acontecido, a família se apressou em encobrir os rastros. Após a confissão, Sandra foi tomada pela culpa, admitindo que suas tentativas de consertar a família haviam, na verdade, causado uma tragédia irreversível. Seu arrependimento era palpável quando disse aos interrogadores: "Achei que, se conseguíssemos assustá-la, fazê-la perceber o quanto as crianças precisavam de nós, talvez ela ouvisse. Nunca imaginei que terminaria assim, mas eu continuei insistindo. Achei que sabia o que era melhor." A declaração de Sandra destacou como seu desespero e desilusão a levaram a conceber um plano que devastaria sua família de forma irreversível. Em sua mente, era a única forma de restabelecer a unidade da família. Uma última tentativa de resolver a amargura e a perda que os consumia desde que Summer havia deixado Will. A revelação dessa motivação trágica chocou os investigadores, que inicialmente acreditavam que o sequestro fora um ato de pura retaliação ou raiva. Em vez disso, descobriram uma história de lealdade equivocada, desespero e a convicção de Sandra de que as crianças sofreriam sem a presença do pai. Ela lamentou: "Achei que estava fazendo a coisa certa pelos meus netos, mas acabei destruindo tudo." Quando Summer foi forçada a entrar no carro naquela noite, Will imediatamente amarrou suas mãos, pés e pescoço com abraçadeiras plásticas, esperando contê-la enquanto ela lutava, gritava e resistia desesperadamente. Mas a força e determinação de Summer não foram páreo para o confinamento, e eventualmente seu corpo ficou inerte. Will percebeu rapidamente que ela não respondia, tomado pelo pânico enquanto gritava: "Mãe, onde está a faca? Eu não consigo achar." A família procurava freneticamente algo afiado no carro para cortar as amarras. Eles haviam planejado apenas assustá-la, intimidá-la para que aceitasse um acordo de visitas com os filhos. Mas quando finalmente encontraram uma ferramenta, minutos preciosos já haviam se passado, e era tragicamente tarde demais. Summer havia sufocado. Sandra jurou que nunca pretenderam matar Summer, apenas assustá-la o suficiente para que aceitasse um acordo de custódia que permitisse aos Inman ver os netos regularmente. Mas o plano, falho e cruel desde o início, se transformou em uma tragédia irreversível. Em 29 de março, uma semana após o desaparecimento de Summer, Sandra levou a polícia até o local onde haviam escondido o corpo. Em uma revelação horrível e angustiante, Summer havia sido jogada em um poço abandonado no terreno da própria igreja, frequentada pelos Inman por décadas, a Igreja do Tabernáculo da Fé, próxima a Nelsonville, um local que Bill havia ajudado a construir. Bill e Sandra até haviam se casado nessa igreja quase 30 anos antes, sob os mesmos arcos que agora guardavam seu segredo mais sombrio. A polícia removeu a tampa de concreto que cobria o poço, e uma visão terrível os aguardava. Summer jazia no fundo, de cabeça para baixo, ainda com as roupas que usava na noite do sequestro. Uma camiseta preta ironicamente estampada com os dizeres: "Eu não tenho problema de raiva, eu tenho problema com idiotas." A autópsia revelaria que ela morreu por estrangulamento, com marcas das abraçadeiras plásticas no pescoço, pulsos e tornozelos.
seus últimos e silenciosos testemunhos do tormento que sofreu. Sandra admitiu depois que seu plano inicial era jogar o corpo de Summer em um rio próximo. No entanto, com medo de ser descoberta, decidiu pelo poço, raciocinando que era um local isolado, abandonado e sagrado, um lugar onde ninguém pensaria em procurar. Ao confessar seu papel no crime, Sandra expressou sincero remorso, assombrada por seu erro de julgamento e pelas consequências irreversíveis de suas ações. Em lágrimas, assumiu total responsabilidade pelo plano, insistindo que sua única intenção era assustar Summer, restaurar a harmonia familiar ao forçá-la a permitir o contato com os netos. Mas, quando o julgamento finalmente aconteceu, apenas Sandra demonstrou arrependimento genuíno por suas ações. Ela foi a única a chorar abertamente no tribunal, com as mãos trêmulas, enquanto implorava perdão aos pais de Summer. Summer era como uma filha para mim. Chorou com a voz embargada. Se eu pudesse voltar no tempo, jamais teria tomado essa decisão horrível. Apesar de seus apelos, o desfecho foi severo. O tribunal condenou Bill e Will Inman à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Sandra também recebeu uma sentença de prisão perpétua, mas com possibilidade de liberdade condicional após 15 anos. No entanto, mesmo após as sentenças, aqueles que conheciam os Inman duvidavam da versão de Sandra. Amigos da igreja e outros paroquianos manifestaram descrença de que Sandra pudesse ter sido a mente por trás do plano. Bill, conhecido como uma presença dominante dentro da família, era amplamente visto como o verdadeiro orquestrador das ações dos Inman. Paroquianos observavam seu controle duradouro sobre Sandra e Will, que cresceram em um lar de rígido controle e obediência cega.